A paz, que a doce paz do Senhor esteja no seu coração. Não sei se você está vendo esse vídeo agora enquanto é noite ou se você está vendo durante o dia, mas que essa paz que excede todo entendimento alcance aí aonde você está, que o consolo, o conforto, a alegria da presença de Deus esteja tocando o seu coração e que essa palavra ache realmente um lugar especial no seu coração, que essa palavra frutifique sobre a sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui já iniciando mais uma instrução e eu quero já deixar para você o QR Code, o Pix, que você pode ter contato conosco aqui através desse QR Code. Você vai ser direcionado diretamente para um canal de WhatsApp que você pode falar conosco caso você precise de uma orientação, caso você precise de uma oração específica. Pastor, eu quero ofertar, eu quero dizimar, eu quero abençoar esse ministério, eu quero contribuir, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo através da vida dessa igreja. Então você tem ali também o número do Pix, que você pode ser um semeador na obra do Senhor. Amados, se você está aí com a sua Bíblia, eu vou pedir para que você acompanhe essa palavra juntamente com a sua Bíblia. E se você quiser, você pode também anotar para depois você ler. É uma leitura muito rica, muito abençoadora. E antes de nós entrarmos, eu também quero te convidar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você já é inscrito, indique alguém, mande para alguém, reparta essa palavra com mais pessoas, compartilhe, seja um agente de Deus, um semeador também da palavra de Deus, para que outras pessoas vivenciem tudo aquilo que você está vivenciando. Em nome de Jesus. Pai, nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós dependemos do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Nós dependemos de Ti para existir, para respirar. Nós dependemos de Ti, Senhor, para ter uma vida abundante. Nós dependemos do entendimento, Deus, que o Senhor pode, Pai amado, trazer aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo, Deus. Então, Senhor, eu clamo a Ti nesta hora mais uma vez, que essa palavra seja tremenda, seja poderosa no coração deste meu amado que está aí do outro lado, ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, que seja realmente poderoso na sua vida e na vida desse outro irmão, dessa outra pessoa que você vai compartilhar, em nome de Jesus. Amém? Amado, leia sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 103, tem uma palavra tão linda, tão poderosa, lá no versículo 14, que diz assim: portanto, Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Ele conhece. Não é desconhecido, não é mistério, Ele conhece. E se você ler um pouquinho antes, no verso 13, diz assim: como um pai se compadece pelos seus filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Em outra passagem bíblica, o Senhor diz assim, se você que é mau, se você que é pecador, se você que faz coisas más, você sabe, você consegue, você busca dar coisas boas para o seu filho, presentes bons, aquilo que ele deseja, quanto mais eu, que estou no céu, seu Pai, quero te dar boas coisas, quero te ensinar boas coisas, quero te ensinar, quero te mostrar um caminho mais alto, um caminho mais excelente, quero te mostrar coisas poderosas, quero te contar segredos. O Senhor diz para nós que Ele deseja nos contar segredo. A Bíblia diz que os segredos do Senhor estão guardados, estão reservados para pessoas que o temem, que o amam.
Eu quero crer que eu e você somos essas pessoas e que esses acessos, esses mistérios, esses lugares escondidos em Deus trarão restauração, vida, trarão um novo ânimo para o nosso coração, para a nossa caminhada. E está à nossa disposição. A Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina os caminhos, como acessar tudo isso. Em nome de Jesus, nós somos alguém que acessa esses lugares em Deus. Nós acabamos de ler aqui, Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó. Queridos, outro dia eu estava lendo um livro de uma autora chamada Ana Quintana. Ela é uma doutora, uma psicóloga renomada, e ela faz uma confissão em um de seus livros. Ela é médica, né? E ela diz assim: olha, na medicina, eu posso dizer até que a medicina é algo tão simples, porque ao apalpar, ao examinar o meu paciente, eu consigo identificar qual a enfermidade que ele tem. Quando eu tenho acesso a exames médicos, exames de visão, eu consigo identificar com precisão qual a enfermidade que o meu paciente tem. Aí ela diz assim: mas no tocante à subjetividade humana, no tocante a questões psicológicas, a questões do psique humano, das emoções humanas, eu não consigo identificar se junto com uma veia entupida tem colesterol alto. Que lugar, que significado a paz tem para cada ser humano? E ela diz assim, considerar essas ciências que buscam entender a subjetividade humana algo realmente extremamente complexo. Mas Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que nos ama, aquele que você acabou de ouvir aqui, que Ele conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que nós somos pó, ou seja, Ele se lembra que nós somos falíveis, Ele se lembra que cada um de nós desenvolve e cada um de nós tem uma emoção, uma forma de viver, uma forma de compreender as coisas diferenciada. Gente, isso é muito maravilhoso, porque eu entendo que Deus faz coisas no coletivo, mas Deus trabalha na minha individualidade, na minha singularidade. E Ele sabe até onde eu posso ir. A Bíblia também nos assegura de que Ele não permite que a gente passe por uma provação, por uma luta, que seja algo que nós não temos estrutura para suportar. Isso quer dizer que esteja você agora passando pela situação que você estiver passando, pela adversidade que você estiver passando. Querido, o Senhor está com você e a palavra dele a seu respeito é: você pode, você dá conta, você consegue, eu estou contigo, você pode, você deve, você foi feito para vencer, você foi feito para romper, você foi feito para atravessar, para ir para o outro lado, você foi feito para ser mais do que vencedor diante dessa situação, diante dessa circunstância. Amém? Você recebe essa palavra? Você foi feito para isso, está no seu DNA vencer, está no seu DNA conquistar, está no seu DNA buscar por um lugar de excelência. E eu não falo somente de espaço geográfico, porque nós podemos, a Bíblia diz que o justo, ele floresce exatamente no dia da crise, no momento da crise. Então, querido, vencer é para você. Vencer é para você, romper, conquistar é para você. Você recebe isso no seu coração? Creia. A primeira etapa é crer. A primeira etapa é crer. Pastora, mas eu não creio, eu não tenho fé. Querido, você tem fé. Você tem fé. Isso é uma mentira
que talvez a sua mente, as suas crenças e outras questões tentam plantar no seu coração, mas você foi feito com uma essência que já prevê a fé, uma fé sobrenatural. E falando ainda a respeito de como o Senhor conhece a nossa estrutura, eu quero repartir com você a história de 3 pessoas que passavam pelo mesmo tipo de problema. Só que cada um em um espaço geográfico diferente do outro, cada um em um momento, cada um talvez em uma determinada idade cronológica, cada um dentro de um contexto. Mas o problema era o mesmo. Quem sabe o propósito diferente para cada um, mas o problema era o mesmo. E como que Jesus, de forma tão linda, tratou cada um na sua singularidade. Como que Jesus fez algo tão lindo, tão extraordinário. O mesmo problema, a mesma situação, mas em contextos diferentes. Para você observar, para eu observar o quanto essa palavra é linda e ela é viva em nós. Deus se importa contigo e Ele sabe até onde você pode. E Ele sabe até mesmo se você tem que passar. Existem processos que nós passamos de cura, de libertação, de aprender a conquistar, que nós passamos por etapas. Nós aprendemos uma etapa, somos provados e aprovados naquilo, e aí lá na frente nós passamos novamente. Mas não é porque nós fomos reprovados, é porque é uma outra etapa de um mesmo processo. É uma outra etapa de um mesmo processo de cura, por exemplo. Assim como nós vemos tantas pessoas que tentam tratamentos alternativos até que elas alcancem a completa restauração, nós também passamos por muitas etapas de um mesmo processo. E nós precisamos compreender que existe um tempo determinado para cada etapa, para cada processo, respeitando quem nós somos, respeitando que muitas vezes no meio desse processo nós vamos parar, nós vamos desistir, nós vamos de repente pensar que Deus não está conosco, mas aí novamente nós somos chamados para voltar para esse processo. Outro dia eu conversava com uma pessoa que está passando por um luto muito duro, um luto muito difícil, e ela disse assim para mim: pastora, eu não tenho vontade de receber visita, eu não tenho vontade de estar com as pessoas. E já faz aproximadamente 6 meses, não, faz mais, 8, 9 meses que o esposo dessa irmã faleceu. E ela está passando uma fase muito dura no processo de luto. E aí, conversando com ela, eu disse para ela: o Senhor está contigo, minha querida. E o Senhor entende que você não esteja com essa disposição agora. Eu só vou te fazer um pedido, que você não se entregue a isso. Mas Ele entende, Ele sabe o processo pelo qual você está passando. E Ele está lá contigo, no seu desânimo, na sua vontade talvez de não receber ninguém, de não sair de casa, de não pentear o cabelo, de não dar continuidade. Mas aí tem alguém orando por você, tem alguém clamando por você. Então é muito importante que você não passe por esse processo sozinho. Eu estou aqui falando de um relato de alguém, ela estava apenas expressando o que ela sente, mas ela não está sozinha, ela está sendo acompanhada, ela está sendo coberta por oração, ela está sendo acompanhada no processo. Então, não tente vencer o seu processo sozinho. Você precisa de alguém, você precisa de alguém de confiança. Pastora, neste momento que eu estou enfrentando, eu não consigo.
Querido, você pode até falar quem você é, ou de forma anônima, se você quiser. Você tem aqui o acesso ao QR Code, você tem nossas redes sociais. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para te servir. Você pode entrar em contato conosco, nós podemos orar, nós podemos te ouvir e nós podemos buscar ajuda. Só não fique sozinho. Não fique sozinho nesse processo. E saiba que, além de pessoas, Deus está com você no meio desse processo. E nós vamos ler aqui são 3 pessoas e os 3 sofriam, eles não podiam ver, estavam cegos, os 3. E a primeira palavra, a primeira passagem está no Evangelho de João, no capítulo 9. Eu vou ler para você, diz assim, ó. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Do tempo em que eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, ele cuspiu no chão. Nós já estamos falando de processo. Aliás, nós já estamos falando de processo desde o momento em que ele começou a responder aos discípulos. Porque houve um questionamento. Quem que pecou? Foi ele? Quem que pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Quem que pecou? Quem fez de errado? O que fizeram de errado? Quantas vezes talvez já perguntaram isso a meu respeito, a respeito da sua vida? Quem errou? Por que está passando por essa ou aquela situação? Já perguntaram isso a seu respeito? Possivelmente a meu respeito já. Então, ele cuspiu no chão, fez o barro com a própria saliva e passou nos olhos daquele homem. Ungiu, fez um barro ali com saliva e terra e ungiu os olhos daquele homem. E ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e ele voltou vendo. Aleluia! Santo é o nome do Senhor, glorificado é o nome desse Deus. Esse é o primeiro cego dessas 3 situações, desses 3 processos que a gente vai acompanhar aqui. Ele estava passando por uma situação simplesmente para que o nome de Jesus fosse revelado, para que o poder de Deus fosse revelado. Quantas situações nós passamos, você passa e talvez alguém diz: isso aí não é de Deus nada. Se você é de Deus, aonde está esse Deus? Por que você está passando isso? Por que você está passando aquilo? Novamente passando por esse processo, novamente passando por essa situação. E você vai continuar clamando e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e no tempo exato ele se levantará. Esse homem, ele passou pelo processo da exposição, porque pensa, esse homem estava ali, ele foi apontado, Jesus faz algo que não tem sentido, então ele passou pelo processo de ser exposto. E se você continuar lendo o capítulo todo, você vai ver que após a cura, esse homem foi interrogado, ele foi interpelado, ele foi expulso, aconteceu muita coisa com ele por causa daquilo que ele estava vivendo, por causa da cura que ele tinha vivenciado. Esse homem, ele veio com um propósito. Que propósito? Que a glória de Deus fosse revelada, fosse manifesta. Então ele passou por várias etapas desse processo mesmo após a cura. Ele foi interpelado, ele foi questionado e ele vai dando respostas. Você pode ler aí na sua casa o capítulo todo, anota aí, depois você lê. Você vai ver toda a história dele, como foi se desenrolando esse processo de cura. Então ele passou por esse processo de exposição, de descrédito. As pessoas não acreditavam que ele era cego. Não acreditavam, tiveram que chamar o pai, a mãe, virou aquela confusão e todo mundo falando. Mas ele
com respostas cada vez mais sábias, mostrando que ele era o resultado de um processo, ele era o resultado de uma cura. E quando nós somos curados, nós geramos cura. Quando os nossos olhos são abertos, as nossas palavras são cheias de sabedoria, são cheias de luz, são cheias de entendimento. Eu profetizo que isso está chegando até você, em nome de Jesus. E você vai ver o que esse homem foi passando. E agora nós vamos lá para o Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 8, você vai acompanhar comigo a história de, mais uma vez, um homem que estava passando também por essa situação. Ele também não podia ver. Marcos, no capítulo 8, vamos lá. Marcos, no capítulo 8, no versículo 22. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogavam que esse o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem, lhe impôs a mão e indagou: vê alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou sua mão sobre os olhos do homem e no mesmo instante ele foi completamente restaurado. Ele via com clareza e ele podia discernir todas as coisas. Esse homem, ele representa alguém que foi trazido. Ele é o resultado da oração. Ele é o resultado da intercessão. Eu estou aqui para te encorajar. Se tem alguém que você tem buscado trazer para o Senhor, se tem alguém que você tem clamado por cura, clamado por restauração, não desista, continue. Porque esse homem aqui foi o resultado. Eu sou o resultado da oração, da intercessão de alguém todos os dias. Você é o resultado da oração, da intercessão de alguém. Então não desista de orar, de interceder. Esse cego que é colocado aqui, que a cidade que ele morava era Betsaida. Betsaida quer dizer casa da pesca. E esse homem foi pescado. Ele foi resultado de um trabalho, resultado do trabalho de várias pessoas. A Bíblia relata que ele foi trazido. E o processo que esse homem conheceu foi ele conhecer Jesus através de outros, suportar as fases desse processo, e ele também obedeceu uma ordem que não fazia sentido. Esse homem, ele provavelmente quando foi colocado ali que Jesus fez aquele primeiro instante, aquela primeira etapa de restauração na vida desse homem, ele poderia ter falado assim: nossa, eu esperava que na primeira eu já ficasse curado. Mas não, ele suportou o processo. E ele foi sincero, ele disse assim: olha, eu ainda não vejo completamente, eu já vejo algum resultado, eu já vejo alguma luz, eu tô vendo ali, mas as pessoas parecem árvores. Eu ainda não tenho a revelação, a visão completa. Eu não tenho. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. E se a gente está falando que ele respeita a nossa estrutura, que ele conhece e que ele vai se movendo de acordo com o que nós podemos aguentar, o que nós podemos suportar, Deus teria poder de fazer esse homem no primeiro instante, sim. Mas existia um propósito. Deus tem poder para mudar a sua história. Tem todo o poder, aliás, se tem, só Ele tem. Só Ele pode. Mas Ele vai respeitando os seus processos, até para que você não se perca, até para que eu não me perca. E porque em cada processo desse, nós vamos nos tornando mais obedientes. E quanto mais obediente nós somos a Deus, mais autoridade nós recebemos. Todo aquele que recebe algo bom, que conhece algo incrível,
você quer transmitir a outra pessoa. Assim somos nós. Quando nós vamos nos libertando, quando a nossa visão vai sendo clareada, a gente quer que outro conheça, a gente quer que outro saiba do que está acontecendo, do poder de Deus, de tudo que Deus fez. E nós precisamos, nesse percurso, ganhar autoridade. E Deus, conhecendo a nossa estrutura, Ele sabe. Muitas vezes, querido, a Bíblia também é muito clara em nos dizer que quando eu ainda sou criança, eu não posso receber herança, eu preciso crescer. E nós não somos, o nosso crescimento, ele não é instantâneo. O nosso crescimento, ele é por etapas, ele é dolorido. Muitas vezes a gente acha que nós não vamos conseguir passar. Muitas vezes nós paramos, nós precisamos no meio do processo fazer pausa. As pausas fazem parte dos processos. Talvez você está aí assistindo e você diz, olha, eu até entendi tudo isso, mas eu não estou em processo algum, eu estou em pausa, porque eu não vejo nada, eu não estou sentindo nada, não está acontecendo nada. Existe a possibilidade de ser apenas uma pausa. E se você está perdido, longe da presença de Deus, achando que você é o mais pecador, que você é o mais ruim, que você é o mais difícil, eu quero te dizer, você não é, e ainda que fosse, existe hoje disponível para você, disponível a todos nós, o sangue de Jesus que lava e purifica de todo pecado. Não há pecado que Ele não possa perdoar, não há escuridão que Ele não possa iluminar, não há situação que Ele não possa alcançar, não há. Você pode estar passando uma situação com o seu grupo, você pode estar passando uma situação na sua família, você pode ser pastor de uma igreja e estar passando por uma situação na qual você não está conseguindo enxergar as fases do processo, ok? Nós não precisamos enxergar as fases do processo, mas nós precisamos o tempo inteiro não nos perder dos olhos daquele que conhece o caminho, daquele que deseja nos conduzir. E Ele é o caminho. Ele é. Você vai se sentir talvez perdido, confuso no meio do processo. Mas você se dispõe, você vai para Deus e você diz, olha, Senhor, não estou entendendo nada, não sei se estou tendo algum progresso, mas eu estou aqui, Senhor. Ajuda-me, eis-me aqui, Senhor, se entregue ao Senhor e você vai ver como Deus é criterioso, como Ele é maravilhoso, como Ele é amoroso em nos colocar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você que está ouvindo aqui, você está ouvindo a palavra certa para o seu coração nessa hora. É a prova do amor de Deus, é a prova da bondade dele. Ele é bom, nós não somos, nós não sabemos como ser, mas Ele é bom e Ele nos ama e Ele deseja dia após dia, nos conduzir nesse lugar de descanso, de paz, de água, de liberdade abundante. Ele não quer que estejamos presos. Ele não quer que estejamos passando por essa cegueira, por essa escuridão, não. Ele quer que nós vejamos como Ele vê todas as coisas. Aleluia. Aqui no Evangelho de Marcos ainda, você vai andar um pouquinho mais, lá no versículo 10, no capítulo 10, no versículo 46, diz assim, chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar.
Esse momento, esse contexto representa alguém que já está no caminho, representa alguém que já conhece ao Senhor, que já está de repente inserido e plantado na casa do Senhor. E ele diz assim, assim que ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que ele se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando a sua capa para o lado, de um só salto ele colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Esse homem nos ensina o processo da súplica, do posicionamento diante da negativa dos nossos irmãos. Querido, se alguém que você nem conhece disser que você não vai conseguir algo, talvez você nem se importe, talvez você nem leve em consideração. Mas quando alguém que você ama, quando alguém que é uma referência para você, diz: quieto, isso não é de Deus, isso que você está fazendo aí, sei não, hein? Essa visão aí, sei não. Isso dói, né? Muitas vezes você vai cheio de expectativa contar para alguém de um sonho que você teve, de um vislumbre de algo, e alguém joga um balde de água fria. Eu quero te dizer, não queira mal essa pessoa. Não se deixe abater por esse comentário. Não se deixe abater por essa negativa. Talvez quem diz um não para você é o seu próprio espelho. É quando você olha no espelho e você diz: você não é capaz, você não é para isso não. Você tá viajando, você tá vendo coisas. Isso é coisa da sua imaginação, não foi Deus que falou. Imagina você. Eu quero te dizer, tire os olhos de você e olhe para o Senhor. Olhe para Deus, porque é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que faz do jeito que Ele quer, e Ele usa pessoas como nós, simples pecadores, para realizar coisas extraordinárias. Pequenos sim, capazes sim, muitas vezes, mas dispostos a obedecer o ID, dispostos a obedecer as coisas pequenas, como mandar uma mensagem para alguém. Talvez o Senhor está dizendo no seu coração: olha, essa pessoa precisa ouvir. Aí você fala: fulano, não, Senhor, fulano, ele já se formou nisso aí, essa pessoa já sabe. Só que Deus tem as suas formas. Então não despreze. Já pensou se Davi tivesse desprezado aquela pedrinha e dissesse assim: isso não vai funcionar, Senhor? Já pensou? Então, olha, não despreze. E entenda que muitas vezes Deus te dá uma visão, Deus te fala algo, e muitas vezes você talvez vai ficar triste porque alguém não concordou, não entendeu ou não te apoiou. Mas eu quero te dizer uma coisa: a visão foi dada a você, não foi dado ao outro. Então não cobre que o outro compreenda. Não cobre que o outro te apoie. Se é difícil para você crer, imagine para o outro que nem viu, né? Se Deus falou para você e já é difícil, tem hora que você questiona. Imagine alguém que Deus não falou nada a respeito daquilo, compreender o que Deus te chamou para fazer. Seja algo simples como mandar uma mensagem para alguém, ou seja uma palavra como: sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar o caminho. Só sai. Então, entenda
que talvez esse outro irmão, essa outra irmã, essa outra pessoa, a mãe, o pai, namorado, o marido, o vizinho, não sei. Talvez até uma tentativa de te proteger, talvez até uma demonstração de amor vai trazer essa negativa para ti. Mas você fique com a palavra. Faça como esse cego Bartimeu. Diante das negativas, ele gritava ainda mais alto. Mas ele gritava com as pessoas que não acreditavam nele? Ele gritava com aqueles que tentavam talvez jogar ele lá para trás? Muitas vezes nós estamos ali gritando, clamando por uma coisa, clamando por algo, sabe? E as pessoas estão tentando nos jogar lá para trás, estão nos acotovelando, estão tentando calar a nossa voz, calar o nosso... aquilo que nós queremos dizer, aquilo que nós queremos fazer. Mas esse homem, ele não se calou diante disso. E esse foi um dos seus processos, o posicionamento dele diante das negativas. A paciência que ele teve com as pessoas, a paciência que ele teve na espera, a paciência que ele teve em ouvir ainda a pergunta de Jesus, né? O que queres que eu te faça? Talvez não era claro que se eu não enxergo, eu quero enxergar, eu quero ver. Mas ali Jesus estava tecendo as camadas, as etapas de um processo. Ali estava o grande segredo. Até o último instante, até a pergunta, ele foi humilde, ele teve um coração que suplica. E ele coloca exatamente dessa maneira: Senhor, eu quero ver. E Jesus, de uma forma tão linda, ordena: vai em frente, a tua fé te salvou. Eu encerro por aqui essa palavra. E eu quero te pedir, ore agora, peça ao Espírito Santo te mostrar em que etapa, como você está, se você pode se identificar com alguma dessas situações, ou ainda que você não se identifique com nenhuma, saiba que o Senhor te vê na sua singularidade. O Senhor te vê na sua estrutura e Ele não te abate, Ele não faz algo para rasgar, para acabar, para destruir, porque Ele sabe que você é pó, mas Ele vai etapa por etapa, junto com você, e como se não fosse o suficiente, Ele ainda diz: olha, eu não vou te deixar sozinho, eu vou deixar com você o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai consolar você, Ele vai confortar você nas horas mais difíceis, e Ele vai te convencer o que é pecado, o que é justiça. Ele vai te revelar, Ele vai mostrar caminhos, Ele vai te apontar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a você, que Ele chama de igreja. Que o Senhor abençoe grandemente seu coração, sua vida, sua família. E em nome de Jesus, como eu disse no início, compartilhe essa palavra, mande para mais pessoas, se inscreva no canal. Quer falar com a gente? Tem aqui o QR Code, tem as redes sociais. Quer ser alguém que contribui, que abençoa? Você tem aqui o Pix, que você pode ser um agente de bênção. Que a doce paz do Senhor esteja em seu coração, hoje e sempre. Amém.